fala nada, não. Cara, a questão é o seguinte, assim, é porque a gente tem que entender, eu acho que a vigilância sanitária, a Anvisa, fez o papel dela. A gente não pode descartar um papel de uma agência que tem a função de regular e fiscalizar ali quem trabalha com esses tipos de produtos. Você tem produtos ali que são sensíveis, você tem trietonolamina, você tem glicerina, que são produtos que fazem bomba, né? Então você tem que ter uma fiscalização constante. Eles têm, né, um trabalho que vai ali da Polícia Federal, do Exército e por aí vai. Então a fiscalização tem que acontecer, isso é fato. E eu não tiro o mérito do que aconteceu, eu só repudio a forma como isso foi publicizada. Porque você está falando de uma empresa que gera milhões de, milhares de empregos. Recentemente eles conseguiram fechar aqui fizeram uma transação importante com o governo de Minas Gerais, trouxe um CD aqui para ali na região de Extrema, e você está gerando emprego e renda. Como é que você pega? Eu venho aqui na sua casa, eu faço uma fiscalização e depois eu estou mostrando para todo mundo. Olha lá como é que é o podcast dos caras, olha lá a parede, olha lá isso, olha lá aquilo. É inadmissível. Eu tenho que, como governo, como Estado, eu tenho que te proteger, irmão. Aquilo ali vai trazer um curto, aquilo ali vai trazer um problema para você. Não expor os seus erros por uma questão eleitoral, porque o governo passa, mas a empresa vai estar lá. A gente faz parte só ali da prestação de serviço, mas a memória é o resultado que fica para o povo, né? Então, por isso que eu discordo da forma como foi feita, mas não discordo da necessidade de se fiscalizar. Agora, Abacuque do corte, preste atenção. Você vai pegar a foto do Lula malvadão, colocar o Lula com chifre de capeta, a foto do IP, da IP lá do sabãozinho pó, do sabão líquido, aí lá, com a fala do Diogo agora, fechou? E a da Xuxa do Messi. Manda uma pergunta aí, Lucas. Diogo, você tem falado muito a respeito de governo, no sentido de resultado, de dar resultado. Eu quero voltar numa questão que estávamos conversando alguns minutos atrás, que o Emanuel levantou a pergunta do porquê que você acha, na sua análise, né, que o governo do Bolsonaro não teve a reeleição, mesmo tendo a máquina na mão, mesmo demonstrando ter um governo mais eficiente em questão de resultado numérico, né? Você acha que o eleitorado brasileiro, a pergunta é, né? Você acha que o eleitorado brasileiro, ele fez uma má análise ou uma análise muito emocional a respeito de quem deveria ser o presidente da República? Qual que é a sua percepção a respeito disso? Você acha que o eleitorado brasileiro, ele tem uma percepção na hora de votar na urna emocional e pouco técnica, por exemplo? Não, hoje o Brasil ainda vive essa realidade, né? E não é só a nível, vamos dizer assim, Brasil, o Estado, os municípios, a gente como vive Ribeirão das Neves é um caso excelente, né? Eu não conheço, por exemplo, nenhuma realidade, nenhum outro município que eu já visitei que tenha a realidade como a nossa. Então essa questão emocional, ela pega muito, né? E fora aqui também outra coisa que pega demais é a questão da formação política, de candidaturas. Hoje, partido é um mal necessário. A forma como se organiza eleitoralmente a disputa eleitoral, você vê que ela é feita de uma maneira que condiciona você seguir aquela regra. Você não tem liberdade, você não pode, por exemplo, sair candidato de forma independente, sem um partido, né? Então, você ter ali o aquário, você ter a água, você ter a comida, você dita a regra do jogo. E eu te dou exemplo do que eu passei aqui. Você sair um partido contra 10, contra 12, cara, é complicado. Então isso pesa demais, né? Você está falando ali de um presidente que tem 500 e lá vai de cabeça, eu nem sei, 500 e tantos deputados federais, e hoje quem comanda o país são deputados federais, isso é fato, né? É o que dita ali a regra da receita de partido, é o que dita vários indicadores, destinação de recurso, enfim. Eu achei que era o STF. Eu quero ir pra cadeia dessa mulher. Esse é o vice. Esse é o vice-presidente. A gente não é o Malafaia, velho. Tamo junto, Xandão, te amo, ó. Coração pro Xandão. Vamos fazer o coração pro Xandão? Ele tá falando por ele. Ele não é o Malafaia. Ele tá falando por ele. O Malafaia é o único cara que eu vejo falar do Xandão e não tem problema. E não tem problema. Não, eu quis dizer Xandão, rapidinho. Xandão. Não, essa também é boa. Essa é boa. Continua, Diogo. Sobre os deputados federais e tal. Não, mas é isso. Então, assim, essa questão juntou tudo, né? A forma como foi conduzida a pandemia, a forma de comportamento dos candidatos, como se estrutura, né, a formação de disputa eleitoral, isso tudo conta para a hora do resultado que a gente teve, né? Entendi.
Pode continuar? Posso continuar? Pode. Cara, você, a respeito da questão da gestão política brasileira, quais são as falhas que você vê, tanto no governo do estado, quanto no governo federal, que precisam ser sanadas? Quais são as principais deficiências e como que você analisa formas de serem sanadas essas deficiências? Sem os clichês, né? Claro. Como, por exemplo, corrupção, coisas assim. Claro. Sem os clichês. Cara, de forma mais assertiva, eu acho que estruturalmente falta legislações que sejam exatas na forma de como ela está querendo dispor a destinação do recurso, a cobrança de impostos, a estruturação de políticas públicas, falta guia de boas práticas, por exemplo, para você fazer políticas de diferentes cenários, desenvolvimento econômico, social, meio ambiente. Então você tem uma dificuldade muito grande. Vou lhe dar um exemplo. Hoje, eu acho que a maior dificuldade, além de recurso, né, dos municípios, eu não estou falando só mineiros, é a questão de capacidade técnica. E aí a gente começa, legal. Para mim, essa formação, por exemplo, do político, onde você permite, por exemplo, o tiririca, ou então o cara da caneta, né? O Manuel Pelo amor Gomes. de Deus, Manuel Gomes. Pelo amor de Deus, Exato, né? Da caneta azul. Então, assim, quando você permite isso, cara, por mais que seja um voto de protesto, como a pessoa queira interpretar, você está dizendo que a política realmente é um escárnio. Né, que ela não está valendo nada. Porque eu me preocupo mais em pegar o tiririca que gera voto do que pegar o Emanuel aqui, que tem uma expertise, uma formação e pode trazer resultado. Então, desde o processo da formação eleitoral, que para mim, as pessoas habilitadas que poderiam participar, se você hoje faz concurso público para juiz, se você hoje cobra uma prova da OAB para a pessoa advogar, por que você não vai cobrar um curso técnico, né, um entendimento do que o cara vai fazer lá? Porque você ser eleito só porque você é conhecido, cara, já está mostrando há muito tempo, há 500 anos, que não funciona, entendeu? Então, formação é um problema, e como resultado, né, a construção em relação das políticas, da fiscalização e por aí vai. É o que a gente passa aqui todos os dias. E interessante sua fala, Diogo, porque você entra em um contraste, né, onde que a gente já viu no passado, esses vídeos eles vieram se popularizando com o evento Bolsonaro, né, no Brasil, que são os vídeos do Enéas Carneiro, né, que ele fala a respeito da importância do candidato político, em especial o presidente da República, ele ter um curso superior, que é extremamente importante. Inclusive, tem vídeos aí para aqueles que quiserem pesquisar, né, que ele, em debates com o Luiz Inácio, né, o Luiz acaba falando na cara do Enéas que ele é meio preconceituoso, né, por querer exigir, né, que um presidente da República tenha um nível de escolaridade superior, algum estudo técnico, né? E aí que vem uma questão que eu quero entrar, que a gente tá falando muito de uma forma muito forte dessa questão de capacidade de voto, preparação técnica do candidato político. Você, na sua análise, na sua percepção, Diogo, você acha que todo brasileiro deveria realmente ter o direito ao voto, ou isso deveria ser disponibilizado para um grupo de pessoas específicas? Para um grupo de pessoas específicas. Alguém, por até exemplo, mesmo pensando na questões emocionais mesmo. Tem gente que vota por questões emocionais, ao invés de fazer uma análise técnica do candidato ou da eficiência do partido ou do governo, né? Cara, eu não falo nem dessa questão de segregação. Eu acho que a gente deveria colocar as questões cívicas, políticas, nacionais, dentro da nossa formação diária. Hoje a gente tem nossos filhos estudando na escola que não sabe cantar o hino nacional. Hoje a gente tem nossos filhos, por exemplo, que não respeita professor. Ai da minha época, eu que tivesse uma reclamação de uma supervisora falando que eu tratei mal um professor. Eu acho que não estava nem com os dentes da boca hoje. Então, assim, eu aprendi, né, desde pequeno com a minha mãe, que o respeito é a base de qualquer convivência. E com essa, vamos dizer assim, de 2003 para cá, parece que a gente perdeu isso. Vou lhe dar um exemplo. Antigamente, eu não sei quantos anos vocês têm, mas na minha época, você entrar na Universidade Federal era o maior orgulho que a família poderia ter. Ela passou na Federal, independente do curso. Hoje em dia, eu não sei, não digo para você que eu tenho interesse na minha filha fazer uma Federal, a depender do curso. Então, assim, não é questão para mim de segregar, logicamente, né? Alguns cenários, por exemplo, o cara tá preso. O cara tá preso, o cara tem que votar.
Isso é fato. Mas se você está falando assim, não, porque a pessoa recebe Bolsa Família e não tem que votar, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que mudar a ordem de formação natural para que as pessoas tenham direitos. Se eu hoje sou obrigado agora não é mais, né? Mas se eu sou obrigado a fazer um exame de autoescola para dirigir, se eu tenho que fazer o exame da ordem para ter OAB, por que eu não tenho que fazer essa formação moral obrigatória dentro da sala de aula? Ensinar desde quem que é as autoridades da sua cidade, o que eles fazem, né?